Oi pessoal, tudo certo? Então estamos aí para mais um vídeo sobre o Mencken, filósofo, jornalista, escritor americano e que na verdade nasceu na Alemanha e depois, se radicou aí nos Estados Unidos e foi um grande escritor do início do século XX, inclusive um dos primeiros tradutores de Nietzsche nos Estados Unidos e daí em diante. Então é um cara que teve grande importância aí na vida cultural americana e, conforme disse já nos outros vídeos, várias das ideias dele se combinam aí tanto com a minha posição de uma observação do mundo mais egóica, quanto aí também uma visão mais realista sobre essas questões das relações e daí em diante, que a gente já tratou aqui no canal também. E o vídeo de hoje vai retomar um pouco desses temas que já tratei aqui também, por exemplo, sobre monogamia, poligamia e daí em diante, já que um desses ensaios do Mencken que eu escolhi para completar e complementar essa série nossa aí sobre ele é justamente sobre a monogamia e uma espécie de olhar mais satírico e mais cético a respeito disso que o Mencken tinha. O próprio Mencken mesmo, na vida dele, observando em termos biográficos, né, ele não se casou, ou melhor, ele só se casou quando ele era bem velho, e mesmo assim eu acho que a esposa dele morreu em poucos anos, assim, no sentido de que, então, ele próprio fazia uma crítica dos relacionamentos de sua época, mas não era hipócrita, né, no sentido de assim, ser um cara que era, por exemplo, casado e ficava criticando os relacionamentos ou o casamento e daí em diante, né? Não que necessariamente essa hipocrisia, ela não, ou melhor, que isso se configure exatamente como hipocrisia, né? Eu acho que faz sentido a pessoa estar dentro de uma coisa e mesmo assim criticá-la, certo? Isso faz parte, inclusive, da reforma das coisas, né? No sentido de que, por exemplo, alguém que pertence a uma determinada religião, ele pode criticar essa religião no sentido de reformá-la, né, e não de destruí-la, por exemplo. Ou alguém que é um músico, um artista e daí em diante, ele pode criticar a sua própria arte no intuito de reformá-la, né? Então isso é possível também. Então não quer dizer que sempre a pessoa que está criticando um negócio, se ela atuar dentro daquilo ali, ela está sendo necessariamente hipócrita, né? Às vezes a gente confunde essas coisas, né? Porque hipocrisia ela se tornou uma palavra muito usada e de um modo muito vulgar, no sentido de que as pessoas não pensam bem nesse termo na hora de usá-lo, certo? Mas enfim, só colocando aqui a questão biográfica do Mencken, é que, de fato, ele tinha tanto essa crítica aos relacionamentos da própria época dele, né? Imagine se fosse hoje, né? Em que, enfim, né, esses relacionamentos pioraram ainda mais, a taxa de divórcio aumentaram e daí em diante, né? Então, essa crítica que ele já fazia aqui da monogamia era ali no início do século XX, então imagine a crítica que ele faria hoje, né? E então, se a gente pensa pela própria vida dele, faz sentido também, porque ele quis se conservar solteiro, digamos assim, na maior parte da vida, justamente pela essa incompatibilidade aí entre a vida dele, inclusive a vida intelectual dele, e os relacionamentos da época, né? Então é muito interessante aí para avaliarmos segundo o nosso olhar de hoje, mas vocês vão ver aqui que as críticas dele fazem todo sentido, inclusive para nós, né? Enfim, nas questões contemporâneas. Então vou fazer a leitura, é um pequeno ensaio, é bem pequeno, e então vou fazer aí algumas considerações sobre alguns pontos, que é o que eu fiz aí nos outros vídeos, né? Então vamos lá, intermezzo sobre a monogamia. Só sobre esse título, tá, pessoal? Intermezzo, acredito que ele tenha pego isso da própria música, tá? Existe este termo na música, vem do italiano, e geralmente é um termo usado, por exemplo, para trechos intermediários entre peças, entre suítes, ou até mesmo dentro de óperas e daí em diante, né? Então é interessante, ele traz esse termo aí de dentro da arte e coloca aqui na, no seu ensaio. Então ele escreve o seguinte: o predomínio do casamento monogâmico no reino de Cristo é comumente atribuído a considerações éticas. Isto é tão absurdo quanto atribuir às guerras a mesma consideração. A simples verdade é a de que tais considerações não passam de deduções extraídas da experiência e são rapidamente abandonadas quando a experiência volta contra elas. No presente caso, a experiência ainda está abundantemente a favor da monogamia. Os homens civilizados a preferem, porque acham que a monogamia funciona.
E por que funciona? Porque é o mais eficiente de todos os antídotos disponíveis aos alarmes e terrores da paixão. A monogamia, em suma, mata a paixão. E a paixão é o mais perigoso de todos os inimigos da suposta civilização, a qual é baseada na ordem, no decoro, na repressão, na formalidade, no trabalho e na disciplina. Então, basicamente, aqui ele está interpretando a questão da monogamia e daí em diante a partir do ponto de vista da questão dos impulsos, certo? Mais primitivos e que teriam a ver com isso que a gente chama de patos, né? Na filosofia, ou que ele coloca aqui como paixão, certo? Mas que pode ser interpretado num amplo sentido, não apenas a paixão amorosa, necessariamente, né? Pode ser elevada a outros sentidos. Então, numa sociedade em que você precisa de algo muito formal e que as pessoas precisam ser úteis e que elas têm, digamos que, inclusive, toda uma questão de um certo altruísmo que envolve essas questões, no sentido de que você não poderia viver a sua vida para si, mas para os outros, né? Então, nessa sociedade, por isso que ele chama aqui de reino de Cristo, ele está colocando isso de um ponto de vista satírico, tá, pessoal? Porque ele não é religioso, né? Então, ele já começa o texto meio que satirizando isso. E, então, deduz daí, ou seja, desse tipo de sociedade, que ela precisa, o quê? Matar as paixões. Então, determinados impulsos devem ser contidos para que essa sociedade ou esse sistema, tal qual ele se conserve de alguma forma. E é interessante como, então, essa sociedade, vamos dizer, e até mesmo questões estatais, né, sociais em geral, mas inclusive que adentram o Estado, de fato, elas o quê? Vão criar meios para limitar os indivíduos em determinados aspectos. Até aí, algo normal, certo? Toda sociedade vai limitar o indivíduo de algum modo, né? Mas aqui é interessante como que isso vai adentrar, inclusive, as opções de relações, relacionamentos e daí em diante, né? Então, para o Mencken, essa questão da paixão seria uma questão crucial aí dentro. Por quê? Porque a monogamia ela mataria essa paixão, ela mata a possibilidade a priori de qualquer outra paixão. Ou mesmo que essa paixão ela exista, ela não pode ser realizada empiricamente, digamos assim, né, na realidade. Então, ou seja, basicamente você mata toda a possibilidade de paixão que a pessoa vai ter pelo resto da vida, supondo que essa monogamia, né, seja aí monogamia tal qual, né, a monogamia foi estabelecida antigamente, que seria ter um parceiro pela vida inteira, né, ou parceira. Então, quer dizer, a monogamia ela entra aí como o que algo que contém essas paixões, de algum modo, para que o indivíduo continue naquela vida bem regrada ali, certo? E que muitas vezes vai contra ele mesmo, essa é a questão. Vai a favor da sociedade ou de determinado sistema, mas está indo muitas vezes contra ele mesmo. Porque nem sempre ele vai estar feliz ali dentro, vamos colocar assim, né? Nem sempre ele seria a melhor vida para ele, né? Então, ele continua escrevendo o seguinte: o homem civilizado ideal, é aquele que nunca sacrifica a segurança dos seus por paixões particulares. Olha aí que interessante. Com isso aqui a gente liga com o que eu tinha falado ali do altruísmo, etc. Ele chega à perfeição quando deixa de amar apaixonadamente, quando reduz a mais profunda de suas experiências instintivas, do nível do êxtase para o nível de um mero estratagema para municiar exércitos ou construir fábricas, mandar reformar suas roupas, reduzir a mortalidade infantil, arranjar mais inquilinos para cada senhoria ou informar a polícia sobre o que qualquer cidadão pode estar fazendo de dia ou de noite. Ou seja, ele reduz isso para se tornar útil, vamos dizer assim, né? A monogamia consegue tudo isso ao destruir o apetite. Ela força as duas partes contratantes a uma intimidade tão persistente quanto não atenuada. Estão sempre firmemente de acordo em muitos pontos. Pouco a pouco, o mistério do relacionamento se evapora e o homem e a mulher atingem aquele ponto assexuado de irmão e irmã. Então, isso aqui é um ponto crucial aí, né, na nossa análise dos relacionamentos, porque é algo tão claro, né, e que hoje persiste da mesma forma. Vejam bem que não é uma coisa da nossa época, é de todas as épocas, porque cento e tantos anos atrás ele já pensava isso, né? Então, ou melhor, ele observava isso, né? Não apenas pensava, mas observava isso. É porque, de fato,
já existia e continua existindo até hoje, né? Que é justamente essa questão do quê? De uma relação depois de alguns anos aí, toda a questão, não vamos dizer só da paixão aqui, como ele está dizendo, mas a própria questão sexual, ela vai declinar inevitavelmente, né? Então, por outro lado, o instinto sexual, etc., ele continua existindo. Então, se entra num embate aí, né? Numa questão que muitas vezes não pode ser resolvida, né? E que, inclusive, é muitas vezes fonte aí dos divórcios atuais e daí em diante. A partir dessa perspectiva, a gente consegue entender, né? Inclusive, como que é fácil disso fracassar, vamos dizer assim, né? E isso piora a nossa sociedade, por quê? Porque a gente vive uma sociedade já muito sexualizada, vamos dizer assim, né? Então, nesse sentido, para a pessoa se manter ali dentro e realizada sexualmente, numa sociedade que por sua vez promete algo sexual muito maior, vamos dizer assim, pelo menos para uma parte dela, né? Não vamos dizer para todos, mas pelo menos para uma parte dela, é muito mais difícil da pessoa conseguir o que? Ficar ali dentro sem isso, enquanto fora ela teria, né? Vamos dizer assim. Então, se gera um outro impasse aí. E é por isso também que a monogamia muitas vezes ela está sendo atenuada, inclusive com essa questão de relações abertas e daí em diante, que eu vejo como que vai ser o futuro, digamos assim, né? Eu realmente penso que o futuro ele não vai ser monogâmico, né? Cada vez mais as coisas vão caminhando para esse lado e é quase inevitável, né? Isso é uma coisa que, inclusive, eu já percebi há muitos anos atrás, mas que eu vejo hoje sendo colocado, inclusive, por produtores de conteúdo, sejam masculinistas ou outros, ao redor do mundo, né? O próprio Greg Adams, por exemplo, é um canal de um americano que ele já coloca isso de modo bem claro, né? E ele mostra como que nos Estados Unidos isso é ainda maior do que em outros países, né? Então, muitas coisas realmente começam mais lá nos Estados Unidos, no sentido de que, por ser uma sociedade mais liberal ou mais aberta economicamente, ou por ter, né, uma questão econômica mais elevada, acaba que muitas das inovações são colocadas ali, né? Então, muitas coisas que começam ali acabam se espalhando depois para o mundo, né? E a gente vê isso, né? Ou seja, os próprios americanos, produtores de conteúdo, percebendo isso na realidade, né? Que cada vez mais a sociedade está ficando menos monogâmica. Então, quer dizer, isso corrobora com o que eu já expus, inclusive, no canal, em vídeos anteriores e tal, mas que é uma coisa que eu percebo já, né? Pela observação mesmo da realidade há vários anos, né? E, de fato, isso se concretiza a cada ano ainda mais, né? Bom, e aí ele continua. É interessante que ele usa aqui a imagem do irmão e da irmã, do irmão e da irmã, né? Ou seja, o casal acaba se tornando isso. Por quê? Porque eles convivem tanto, né? Que eles vão acabar se tornando irmão e irmã, né? Portanto, aquele máximo de tentação de que fala George Bernard Shaw, para quem não conhece o escritor, já contém em si as raízes da sua própria decadência. Todo marido começa por beijar uma garota bonita, sua esposa, e termina maquiavelicamente evitando beijar aquela com quem ele partilha diariamente as refeições, os livros, as toalhas de banho, a carteira, os parentes, as ambições, os segredos, as doenças e os negócios. Um procedimento tão romântico quanto de mandar que lhe engraxe os sapatos. Nem mesmo o inato sentimentalismo do homem consegue superar o desgosto e a chatice de tudo isso. E nem mesmo a capacidade histriônica da mulher pode ver nisso qualquer sombra de volúpia ou espontaneidade. Ele coloca de um modo bem satírico, mas ele coloca em palavras certas, né? Essas imagens que ele traz são bem certeiras, né? Ou seja, nem mesmo o inato sentimentalismo. É interessante que, mais uma vez, o Mencken ele coloca a imagem do homem como sentimental, né? E que de fato era. Eu já expliquei aqui em outros vídeos por quê. Né? A sociedade ela coloca a mulher como sentimental, mas na verdade quem que é o verdadeiro sentimentalista é o homem, né? Basta a gente ver as artes de todas as épocas, quem escreveu poema para amor, não sei o que, não sei o que. Sempre, a maioria, tudo homem, né? É sempre o homem que faz isso pela mulher, né? O contrário é muito mais raro, né? Então, quer dizer, o ser sentimentalista seria o homem, e o Mencken coloca isso aqui de modo claro, né? Nem mesmo o inato sentimentalismo do homem consegue suportar o desgosto, a chatice de tudo isso. Ou seja, né, nem essa capacidade do homem consegue suportar isso por muito tempo, né?
e nem mesmo a capacidade histriônica da mulher pode ver nisso qualquer soma de volúpia ou espontaneidade. E isso é bem interessante a gente vendo, inclusive, nos depoimentos das próprias mulheres, né, que separam, etc. Né? Ou seja, muitas vezes essa falta de espontaneidade, certo? Do próprio homem, quando ele busca o sexo, por exemplo, dentro do relacionamento e daí em diante, leva muitas vezes a esse próprio desgosto pela parte dela. Né? Então, e por outro lado é uma questão que não pode ser resolvida através da própria monogamia, é impossível. Né? Porque é impossível que você fique com a mesma pessoa ali todos os dias convivendo, etc, etc, e você ainda banque aquele cara romântico que ainda não conquistou. É porque é isso que às vezes as mulheres desejam, né? Elas querem que o cara consiga ser ao mesmo tempo o cara que está vendo ela todo dia, né? E também aquele cara que era o que ainda não tinha conquistado ela no início de tudo. Ou seja, que ele seja ao mesmo tempo o cara do dia a dia e o romântico que é afastado, digamos assim, o que é naturalmente impossível, né? Porque a pessoa não é um personagem, a pessoa ela é o que ela está vivendo ali na realidade de todos os dias, né? Então, quer dizer, esta incapacidade de alguém ser isso já, ou por outro lado, né, esta ambição por parte da mulher que não pode ser realizada também, ela acaba levando muitos relacionamentos aí pro ralo, né? E aí ele continua, os defensores da monogamia, iludidos pelos seus reflexos morais, deixam de usufruir todas as vantagens que há nela. Considero, por exemplo, a importância moral de preservar a virtude dos não casados, ou seja, daqueles ainda incapazes de se apaixonar. O atual plano para se lidar com, digamos, um jovem de 20 anos é cercado de espantalhos e proibições, para tentar convencer logicamente de que a paixão é perigosa. Isto é um abuso e uma imbecilidade. Abuso porque ele próprio já sabe que ela é perigosa. E imbecilidade porque é impossível sufocar uma paixão lutando contra ela. A maneira de matá-la é dar-lhe corda sob condições desfavoráveis e desanimadoras, para vergá-la ao chão, pouco a pouco, até reduzi-la a um absurdo ou um horror. Muito mais ainda poderia ser conseguido se fosse proibida a poligamia a estes jovens antes do casamento, mas permitida a monogamia. A proibição, neste último caso, seria relativamente fácil de impor, ao invés de impossível, como no outro. A curiosidade ficaria satisfeita. A natureza sairia da jaula. Mesmo o romance teria sua chance. 99% dos jovens se submeteriam, mesmo porque seria mais fácil submeter-se do que resistir a ela. Ele está colocando aqui algumas questões, né? E que ele continua, né, numa questão mais cética e satírica também. E aí ele continua. E o resultado? Obviamente seria louvável, isto é, aceitando-se a atual definição de louvável. Ou seja, a gente percebe que tudo isso que ele falou antes é, digamos, uma espécie de sátira, né? Porque ele está aqui, estão falando. Obviamente seria um resultado louvável, mas o que? Louvável segundo os padrões que foram estabelecidos, né? Que não são, por sua vez, louváveis. Né? O resultado final, 6 meses depois, seria um jovem desiludido e no cabresto, tão desprovido de paixão quanto um velho de 80 anos. Em suma, o cidadão ideal do reino de Cristo. Então, quer dizer, basicamente é isso, né? Ele coloca e vê a monogamia como também um meio de manter o homem no cabresto, né? Porque ali ele vai refrear esses outros impulsos daí em diante, mas não só isso, né? Ele vai ter uma certa limitação que a sociedade necessita, mas que vai ter um alto custo. Então a questão que se coloca hoje para nós é o quê? Vale a pena esse custo? Né? A gente consegue arcar com esse custo? E como ele foi ficando cada vez mais caro, vamos dizer assim, o que fazer a partir disso? Né? Então, se nessa época do Menck já se podia observar por esse modo, imaginem hoje. Então, quer dizer, é um tema muito interessante, né? E acredito que toda essa discussão em nossa monogamia, poligamia, daí em diante, ela vai ser frutífera, inclusive, aí para os próximos anos e daí em diante, porque, como eu disse, tudo isso foi se dissolvendo, né? Então, hoje, mais que nunca, essas questões tornam-se atuais justamente por essa mudança de paradigma, né? De uma sociedade que, em geral, é monogâmica para uma sociedade poligâmica, vamos dizer assim, né? E a gente vive um momento, na verdade, de transição, porque as pessoas elas querem ser monogâmicas, mas ao mesmo tempo elas vivem, como eu já disse em outro vídeo, inclusive, uma espécie de poligamia consecutiva, certo? Ou melhor, uma espécie de monogamia consecutiva,
mas que por isso mesmo já é poligamia, né? Então, monogamia era aquilo ali, quando a pessoa casava uma vez e ficava com o resto da vida com uma pessoa só. Isso é uma monogamia. Agora, se a pessoa namorou 10 pessoas ao longo da vida, ela não é monogâmica, né? Ela é poligâmica, só que em vez de fazer isso simultaneamente com várias pessoas, ela está fazendo ao longo do tempo, né? Então, por isso que é uma monogamia, uma poligamia consecutiva em vez de ser uma poligamia simultânea, podemos colocar assim. Ou seja, basicamente ninguém mais hoje é monogâmico, né? Então, é isso. Porque as pessoas, ou elas ficaram com várias pessoas e depois casaram, ou elas foram tendo um tanto de namoros ou casamentos seguidos. Então, basicamente, com isso se rompe a questão da própria monogamia e se passa a desconfiar dela, né? As pessoas têm um olhar cético para a monogamia porque sabem que ninguém é propriamente monogâmico, né? Nem no sentido natural, nem no sentido social. Então, quer dizer, com isso aí você implode a monogamia e vai se abrindo para uma outra sociedade. Agora, com isso não estou falando que é melhor nem pior, né? Eu acho que aí entra o ponto de vista egóico, que é fazer o seguinte: bom, como eu vou tirar proveito disso, né? Dessa sociedade como ela está estabelecida? Isso é o que importa ao indivíduo hoje. Não é moralizar tudo ou querer retomar um outro tempo, etc., o que é impossível, né? Então, toda a nossa questão aqui é o quê? Como vamos viver, a partir de agora, a vida de uma maneira que seja a melhor possível, né? E não como retomar a questão do passado, como reestabelecer a monogamia, tal qual era e daí em diante, porque tudo isso não é possível mais. Essa é a verdade, né? Beleza, pessoal? Então, foi esse vídeo. Depois continuarei aí com o Menck, mais alguns, 2, 3 vídeos só, para fechar essa série dele. E depois volto com outros temas. E também, quem ainda não deu uma olhada aí no meu novo livro, Versos Adversos, vou deixar o link aí no vídeo também, na descrição. E né, quem gosta de poesia, filosofia e tal, muitas das coisas que eu falo aqui no canal estão colocadas aí nesse novo livro também, só que em forma poética, né? Ao invés de estar em prosa, está em poesia. Então, quem quiser dar uma olhada no livro, ou mesmo adquirir, eu vou deixar aí na descrição. Um grande abraço a todos. Até mais.